Oi gente, tudo bem? Eu sou a Arika e hoje eu trouxe a minha receita de pão de mel para ensinar para vocês. É extremamente saborosa, cheirosa, macia, uma massa molhadinha. Eu sei que vocês vão vender bastante. É uma massa que dá para vender em formato de pão de mel normal, no pão de mel insuflado, dá para vender no cone, dá para vender pedaços de pão de mel ou até mesmo usar a mesma massa e fazer um bolo pão de mel. Então vou começar colocando o leite. Cravo em pó, pode ser o outro cravo também, se você preferir, canela em pó. Só levar ao fogo. Aqui no fogo é só deixar ferver e vai mexendo se você preferir, ou então você só dá uma misturadinha e deixa ferver esse leite. Já ferveu, agora é só derramar o mel e misturar bem, já pode até desligar o fogo. E agora, com o fogo desligado, eu já mexi o mel, eu venho aqui e tampo e deixo aqui essa infusão, tá? Deixo tampadinha até ficar morno, tá bom? Porque morno a gente já vai poder usar. Enquanto isso, deixo tampado para esse leite absorver bem os temperos. O leite já tá morninho, eu já posso colocar aqui no liquidificador com os ovos, açúcar mascavo, óleo e baunilha. É só bater bem. Só 2 minutinhos. Aqui. E eu venho com o cacau em pó, fermento e bicarbonato, e a farinha de trigo. A farinha de trigo eu coloco em 3 partes, tá? Para não ficar ruim na hora de mexer, e essa parte tem que realmente ser feita à mão. Já tenho uma massa de pão de mel linda. Olha só que massa bonita. Vou assar em 2 maneiras, nas forminhas pequenininhas, tá? Essa daqui minha é a pequena, eu não sei falar referência para vocês, porque eu tenho elas fazem muitos anos, então eu não me lembro. E aqui eu vou assar também numa forma grande, essa eu vou deixar a medida para vocês aí na descrição, mas como vocês viram, a massa rende bastante, né? Então eu vou pegar um pouquinho da massa, colocar na minha forminha, e o segredo aqui é colocar só até a metade, porque ela precisa crescer e ter espaço, tá bom? Então só até a metade, e o que sobrar a gente coloca na forma maior para assar e usar de outras maneiras. O restante da massa eu coloco na forma. Reparem também que eu coloquei uma assadeira aqui embaixo para poder segurar minhas forminhas no forno, tá? Então é por isso que estão assim, e depois é claro que eu tiro essas primeiro, porque elas vão assar muito antes do que essa daqui. Depois eu só deixo essa aqui mesmo até finalizar. Já está pré-aquecido e agora é só deixar aqui por uns 35 minutinhos. Passaram 10 minutinhos e eu já posso tirar os meus pequenininhos. Já vou tirando e deixando eles esfriarem aqui em cima, tá? E depois só deixo o outro grandão até finalizar. Mais ó pro centro da forma e deixo aqui mais uns 25 minutinhos, já vai tá bom. Já tirei do forno, ó, tanto o grandão, ele fica bem grandão mesmo, ó. Só vou deixar ele amornar para cortar e mostrar para vocês. E os pequenininhos, que eu inclusive já cortei um aqui no meio, vou rechear para mostrar para vocês. Então, ó, estão vendo que o tamanho da minha forma é bem pequenininha, né? Ó, olha que massa linda. Ela rende em média 50 pães de mel pequenininho, do tamanho que eu mostrei para vocês. Ou se vocês quiserem usar uma forma média ou a maior, ele vai render entre 30 a 40 pães de mel, tá bom? Então assim, é uma receita grande. Se você quiser, pode até dobrar ela ao meio, se for necessário, ou também você pode dividir ela ao meio se você quiser uma receita um pouquinho menor. Eu asso sempre numa forma grande assim, porque depois eu corto com o cortador. Vou mostrar para vocês agora como dá pra gente cortar com o cortador ou até mesmo com uma faca e fazer os pães de mel quadrado. E daí, nessa versão pequenininha, né, dá pra você vender vários num saquinho, ou se você quiser também um maior, você pode usar um cortador redondo, quadrado, qualquer um. Pode até cortar na faca também, não tem problema, tá? Vou cortar aqui, ó, para mostrar para vocês.
e rechear, e ele já dá um pão de mel bem grande para você vender. Olha que massa linda, gente. É cheirosa, ela é fofinha e melhor de tudo, ela é bem molhadinha. Então isso também faz toda a diferença aí no pão de mel. E aí é só você rechear. Eu uso o doce de leite cozido na panela de pressão. Eu cozinho dentro de um pote de vidro. Eu já ensinei aqui no canal. O link tá aqui na descrição se você quiser aprender. E eu uso esse tipo de doce porque eu acho que fica mais gostoso, né? Mas pode rechear com brigadeiro, pode rechear com brigadeiro branco e uma geleia de frutas vermelhas, eu já comi também, fica uma delícia. Ou também brigadeiros saborizados, como limão, maracujá, ovo maltine, e aí vai do que a sua criatividade permitir aí, e seu público também aceitar, né? Faça uma pesquisa aí do que o seu público gosta em relação a pão de mel. Fica super saboroso, eu vou rechear agora, banhar no chocolate e mostrar para vocês a massa por dentro, que linda que fica. Bom, gente, agora eu vou colocar aqui, ó, o doce de leite é esse que eu falei para vocês, tá? Que eu cozinho no vidro, e aí, ó, é só rechear. Eu recheio sempre o meiozinho assim e deixo as bordinhas, porque quando eu vou fechar, ele já vai para as bordinhas. E sempre coloco o recheio dos dois lados, tá? Que eu gosto do pão de mel assim, ó. Tá vendo? E aí o segredo aqui que eu tenho para falar para vocês é sempre, ó, passar o dedo para ficar bem rente e mais fácil na hora de banhar o pão de mel. Com um garfo eu venho aqui e banho o meu pão de mel, coloco ele todo aqui, ó, e por baixo venho e dou uma batidinha. E coloco no papel manteiga. Onde você fazer na forminha é que depois ele não solta nenhum farelinho de bolo, de massa, né, no seu chocolate, tá? Essa é a parte boa de você usar a forminha. Já esse daqui, ó, ele corre o risco de soltar esse farelinho aqui no chocolate, tá? Mas vamos banhar ele mesmo assim. Geladeira e montar as outras opções aqui com vocês. Põe banhado dentro e fora. Daí eu começo com doce de leite lá embaixo, lá no fim, tá? Pedacinhos de pão de mel. Aperto bem. Mais uma camada de doce de leite. Mais uns pedacinhos de pão de mel. E finalizo com doce de leite. Fechar bem com o chocolate. Pão de mel no cone, gente, é uma delícia. E para ficar bonitinho, você coloca aqui uns pedacinhos, ó, de pão de mel, só para ele ficar decoradinho. Simples assim, ó, tá? A opção que eu vendi muito, trufa de pão de mel. Essa daqui é a forma 42, ó, da BWB, tá? Essas trufa de pão de mel eu vendi muito também na faculdade. Coloco um pouquinho de doce de leite, eu sempre começo com o doce, tá? Venho com a camada aqui de pão de mel, até aqui em cima, ó. E finalizo com a camadinha fina de doce de leite. E fechar com chocolate. É uma delícia essa ideia aqui, gente. Muito gostosa. Eu vendi muita trufa assim na faculdade, tanto a de pão de mel quanto a trufa de cupcake também que eu inventei, que é uma delícia. Opção, o pão de mel insuflado, né, que a gente já tá acostumado a ver. Essa daqui é a forma 801, tá? Essa daqui é do pão de mel médio. Sempre começo com o doce. Venho aqui com o meu pão de mel. Esse aqui eu faço muito para pão de mel personalizado. É dessa forma aqui que eu faço. Aperto bem e finalizo com uma camadinha fina de doce de leite. E fecho. Simples, porém fica lindo para você fazer decorado e até mesmo para vender assim. Agora eu vou levar todas as forminhas para a geladeira. Já tá tudo prontinho, gente, que delícia. No cone, olha que lindo que fica. Aí eu tenho os que eu banhei, né? Esse também, olha como ele fica grandão. Esse aqui é um tamanho ideal para vender por uns R$5, fica perfeito.
A trufa, que é muito legal, e o insuflado também, que fica uma graça, né, gente? A trufinha, ó, esses aqui eu vou consumir todos, são todos meus, vou cortar para mostrar para vocês. Que delícia, o cheirinho é perfeito, gente. Olha, tudo de bom esse pãozinho de mel aqui, hein? Fica perfeito do jeitinho que a gente gosta. Olha quantas ideias para vender. Só colocar num saquinho e pronto. A validade vai depender do recheio que você estiver usando, tá? É o recheio tradicional de doce de leite. Eu sempre faço eles, embalo, já guardo na geladeira. Sempre guardado na geladeira meus doces, vocês sabem disso. Então eles ficam ali até 7 dias perfeitos, tá bom? O pão de mel, se você preferir, você pode deixar fora da geladeira também. E a previsão aí de validade é a mesma, de 5 a 7 dias, tá? Se ele for bem embalado e bem fechadinho, ele não resseca na geladeira e fica perfeitinho. A sugestão de preço que eu quero deixar aqui para vocês, o pequenininho, vocês podem montar um saquinho, né, para vender aí 4 ou 5 pão de mel, e vocês podem vender o saquinho aí por 6, R$6,50. O maior que eu dei de sugestão aqui para vocês, eu acho que R$5 por ele tá ótimo, né, porque você vai vender um só por R$5. O cone, 6. A trufa, R$3,50, porque ela é menor, né, e o pão de mel insuflado, eu venderia por R$4,50 até R$5,50. O que você tem que pensar é nos recheios que você vai usar, tipo de chocolate que você vai usar. Eu usei o fracionado, mas se você for usar o nobre é um pouquinho mais caro, e aí você vai ver o que você vai agregar aí no seu recheio. Então some certinho para você não perder dinheiro, tá bom? Essa é uma receita muito boa, ela é bem molinha, ela é bem macia, sabe? Molhadinha. Todo mundo gosta bastante. Essa mesma receita você pode fazer um bolo grande, cobrir com doce de leite e vender como bolo pão de mel também. Por que eu dei a sugestão para vocês do cone, da trufa e outras opções? Porque o pão de mel tradicional todo mundo faz. Então essas outras opções é uma chance de você conquistar clientes novos aí na sua cidade. Por exemplo, vender pão de mel no cone já chama a atenção do cliente só pelo nome. Ah, hoje eu tenho trufa, qual sabor? Sabor pão de mel. E a pessoa vai perguntar, nossa, mas é só o sabor? Você usa essência? Você vai poder dizer que não, que lá dentro realmente tem a massa do pão de mel. Eu vendia muito dessa trufa na faculdade, e a de cupcake também eu vou ensinar para vocês aqui no canal. Eu vendia demais. Por quê? Porque o nome chama atenção. Então, divulga aí que eu tenho certeza que vai vender. Um beijo para você e até o próximo vídeo.